Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a Grendene, mas o vídeo está bem mais legal porque nós vamos fazer uma comparação dela com a Alpargatas, que é a Alpa 4, dona das Havaianas, porque a Grendene é dona da Raider, dona da Melissa, dona da Ipanema e outras marcas também. Então é muito importante quando você for avaliar as suas empresas, comparar com outras empresas dentro do mesmo setor. Então o vídeo está legal demais. Vamos olhar indicadores fundamentalistas, margem bruta, margem líquida, o ROI, comparar entre elas, crescimento de receita, crescimento de patrimônio, de lucro e lá no final a análise técnica e a análise gráfica para a gente saber o atual momento que a Grendene está, se ela está numa tendência de alta, se ela está passando por uma correção, se esse momento é um bom momento para a gente fazer os nossos aportes. Então o vídeo está muito legal e bem completo. Bora lá para a Grendene. Então vamos iniciar com o valor atual da ação. Ela está sendo negociada a R$ 9,46 e a sua valorização nos últimos 12 meses foi de 35,14% e no mês atual teve uma desvalorização de 12,81%. Nós vamos olhar lá na análise gráfica que isso aqui pode ser uma oportunidade, essa desvalorização, tá bom? Dividend yield dela nos últimos 12 meses foi de 6,98%, então ela é uma boa pagadora de dividendos, nós vamos confirmar aqui do lado, e você recebeu então 66 centavos de dividendos em relação a uma cota dessa ação que você tem. O free float é de 29,75%, ou seja, a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas. Patrimônio líquido dela é de 3,9 bilhões, então ela é uma small cap ainda, tem muito mercado pela frente ainda para ela conquistar e chegar um dia, por exemplo, igual uma Magazine Luiza. Eu sei que não é no mesmo setor, mas a Magazine Luiza tem um patrimônio gigantesco, um valor de mercado gigantesco. Então aqui tem muito espaço de crescimento ainda. Valor de mercado é 8,5 bilhões. E aqui do lado o dividend yield histórico dela, então atualmente 6,98 e a sua média histórica é de 5,54. Então sim, é uma boa pagadora de dividendos e a gente percebe aqui que ela consegue pagar ali boa parte desde 2011 acima dos 5% e chegou um período que pagou até 10,84%. Isso aqui não é recorrente, então não pode levar muito em consideração, mas a sua média está na casa dos 5%. O PL dela, o preço sobre o lucro, então atualmente está em 14,66 e a sua média histórica é de 12,71. Está dentro do padrão, assim, abaixo dos 15 é um PL ali normal. E o PL da Alpargatas, a Alpa 4, dona das Havaianas, está em 110. Então, ou seja, o PL é o preço dividido pelo lucro. Então, o preço das ações da Alpargatas cresceu muito, mas o lucro não acompanhou esse crescimento do preço. Isso aí é crescimento especulativo. Aqui embaixo, o preço sobre valor patrimonial da Grendene está em 2,19 e a sua média histórica é de 2,18. Então, ela está dentro da sua média histórica ali e é sempre nessa casa dos 2. Então, significa que você está disposto a pagar 2 vezes mais do que ela tem de valor patrimonial. Já a Alpargatas está um preço sobre valor patrimonial de 10. Então você está disposto a pagar 10 vezes mais por aquela ação do que ela tem de valor patrimonial. Então tem que tomar cuidado com PLs muito altos e preço sobre valor patrimonial muito alto. Você tem que estudar profundamente a empresa para saber por que está tão alta assim, se tem outras empresas dentro do setor que estão mais atrativas em relação a esses indicadores. Entrando na parte dos resultados do segundo trimestre de 2021, já deixei as partes que mais nos interessam aqui, que nós vamos dar uma olhada hoje, que seria a receita líquida, e aqui ela fez uma comparação, foi com o segundo TRI de 2019 e não com o segundo TRI de 2020. Então acho que ela deu uma eliminada ali na parte da pandemia, onde que o bicho estava pegando mesmo ali na pandemia, com as lojas todas fechadas. Então, em relação ao segundo TRI de 2019, ela teve um decréscimo de 10,5% em relação à receita líquida. Já em relação ao EBITDA, a capacidade de geração de caixa também diminuiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado e o seu resultado líquido, o lucro líquido, foi uma diminuição de 32,9%. Ela teve um lucro líquido aqui no segundo TRI de 2021 de 33,2 milhões, saiu lá do seu prejuízo do segundo TRI de 2020 de 44,4 milhões de prejuízo, então não foi o lucro. Só que no segundo TRI de 2019, que foi antes da pandemia, ela estava com um lucro de 49,4 milhões. Ela está se recuperando aos poucos.
Então aqui embaixo eu grifei de verde porque eu acho bem interessante que a empresa ela exporta, então quer dizer que ela recebe em dólar também e isso pode ser positivo para sua carteira como forma de balanceamento. Então tem a variação cambial ali, o dólar aumentando, automaticamente as receitas da empresa aumentam. Então isso aqui é bom, uma certa diversificação, vamos falar assim. E aqui do lado, as vendas online cresceram 680%. Então ela está se adaptando também à nova era digital e isso é muito positivo. Tá gostando do vídeo? Então dá uma curtida, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Pegando o gancho da exportação que a gente acabou de mencionar, a Grendene, ela fala que ela tem apenas 1% de participação no mercado global de calçados e esse mercado atingiu 360 bilhões em 2019 e deve alcançar 537 bilhões em 2028. Então ela quer surfar esse crescimento dos calçados aí no mercado global. E para isso ela está fazendo parceria, ou seja, assinou um contrato, um memorando de entendimentos com a 3G Radar para formar uma JV com o objetivo de distribuir e comercializar nossos produtos em determinados mercados internacionais. JV seria um empreendimento conjunto, uma parceria com outra empresa para poder vender os seus produtos. Então ela está fazendo essa parceria com a 3G Radar, então ela quer aumentar os seus produtos de exportação. E isso é interessante também para a diversificação do caixa dela ali, das moedas, né? Então parte é em real, parte em outras moedas estrangeiras. Trazendo alguns indicadores fundamentalistas, margem bruta, indicador de eficiência, margem líquida, indicador de eficiência e o ROI, indicador de rentabilidade. A margem bruta vai relacionar o lucro bruto dividido pela receita líquida e atualmente ela tem uma margem bruta de 45,16%, uma boa margem bruta, na verdade uma ótima margem bruta e a sua média histórica é de 45,21%. E ela consegue manter nesse histórico dela desde 2008 uma margem bruta praticamente acima dos 40% ali. No livro do Warren Buffett, Uma Análise de Balanço, o vovozinho fala pra gente, quando ele analisa os balanços da empresa, para ele encontrar uma empresa que tem certa vantagem competitiva no mercado, ele fala que a empresa precisa possuir uma margem bruta acima dos 40%. Então a Grendene encaixa aqui nos critérios do vovô de Wall Street. E a margem bruta da Alpargatas está em 54,19% e a sua média de 45,41%. Então a Alpargatas também está com a margem bruta muito boa. A margem líquida aqui do lado dela atualmente é 24,78 e a sua média histórica é de 23,07. A margem líquida já vai relacionar o lucro líquido dividido pela receita líquida. E a gente percebe que seu histórico é sempre ali bem próximo dos 20% e é considerado uma boa margem líquida também. Já a margem líquida da Alpargatas atualmente está em 7,59 e a sua média de 8,59. Então aqui a Grendene ganha de margem líquida em relação à Alpargatas, que está bem inferior aqui. O normal para ser uma margem líquida, já considerada uma margem líquida razoável para boa, seria acima de 10%. Então em relação à Grendene está muito boa, em relação à Alpargatas está deixando um pouco a desejar ainda. O ROI já seria um indicador de rentabilidade que relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido e o que ele traz aqui para a gente, a rentabilidade da Grendene. Atualmente está em 14,91, ou seja, com aquele patrimônio que ela possui, ela consegue tirar de lucro líquido, extrair de lucro 14,91% do valor do patrimônio. E a média histórica é de 18,19%. Então, ela consegue manter, que se for olhar, bons períodos acima dos 20%. Já a Alpargatas, o seu ROI está atualmente em 9,42% e a sua média histórica é de 14,69%. Então, em quesito rentabilidade, a Grendene também ganha da Alpargatas. Passando para a receita líquida agora, lucro líquido e patrimônio líquido, a receita da Grendene é uma receita alta e constante, não é tão crescente no longo prazo, mas ela consegue manter uma receita boa sim no longo prazo. E aqui embaixo, olhando a Alpargatas, ela tem um crescimento de receita, mas depois também de 2016 ela manteve essa receita alta e estável. Então em relação às duas, para mim está bem parecido a receita. Lucro líquido da Grendene é um lucro líquido também lá em cima nos seus patamares, não é um lucro crescente constante, mas consegue segurar lucro o tempo todo aqui, desde 2010, 2011, não teve momentos de prejuízo aqui, pegando o anualizado, né?
e também tem boa distribuição de dividendos, de proventos no longo prazo. Já as alpargatas aqui embaixo, o mesmo padrão também se observa. Chegou o momento de distribuir bons proventos, hoje ela não distribui bons proventos e não está distribuindo atualmente dividendos, mas também consegue manter um lucro lá em cima alto. Então as duas também, ponto neutro para as duas aqui. E o patrimônio também das duas são dois patrimônios crescente e constante. Isso aqui gera valor para o acionista, porque o seu patrimônio está crescendo no longo prazo. Isso que é importante a gente observar nas empresas. E as duas estão com ponto positivo aqui também. Então, em relação a isso aqui, para mim as duas estão praticamente iguais. E aqui a parte da dívida líquida, Capex e EBITDA, a dívida líquida dela, ela não tem dívida, ela tem dívida negativa, ou seja, está perfeito isso aqui. Alpargatas também não tem dívida, então as duas estão bem tranquilas em relação ao grau de endividamento. E aqui do lado o Capex, que seriam as despesas com investimentos, então ela tem despesas sempre aí no longo prazo, taxa de depreciação também vem crescendo aqui. Então, e a Alpargatas também o mesmo esquema, mesmo padrão mais ou menos, taxa de depreciação aumentando e boa parte de despesas com investimentos. O EBITDA, que seria a capacidade de geração de caixa dela, eu coloquei essa seta aqui porque está meio tímido da gente enxergar aqui, mas a capacidade de geração de caixa dela vem crescendo no longo prazo e das alpargatas também vem crescendo. Então, para mim também outro slide aqui, outros indicadores bem parecidos das duas. Então, só dando um resuminho aqui na parte dos indicadores fundamentalistas, receita, capex, dívida, patrimônio, lucro, as duas estão bem parecidas. Agora, olhando a parte dos indicadores de eficiência, rentabilidade, margem líquida e o ROI da Grendene estão bem melhores, então ela está sendo um pouco mais eficiente e um pouco mais rentável do que a Alpargatas. E lá no início, em relação ao preço que você está pagando, a especulação do mercado, então para mim a Grendene está menos especulativa, então o PL dela está bem mais tranquilo, bem mais atrativo e o seu preço sobre valor patrimonial também está bem mais atrativo. Isso é o meu modo de enxergar, tá bom? Agora entrando na parte gráfica dela, analisando ela no longo prazo e comparando com a rentabilidade do Ibovespa, então ela ganha de lavada no Ibovespa aí do longo prazo, que essa linha laranja é o Ibovespa e aqui é o crescimento da Grendene. E é muito interessante isso aqui porque a gente consegue observar um padrão desde 2009 que ela vem nessa canal de tendência de alta aqui, perfeito, que ela respeitou essa LTA, que é uma linha de tendência de alta, e principalmente ela respeita a LTA e ó, então ela tem um grande respeito pela média móvel de 72 períodos. E aqui ensina também um canalzinho aqui de resistência desse canal de tendência de alta. Então, aqui embaixo é um ótimo suporte para ela. Então, beleza, tá bom? Vamos olhar agora na frente com mais detalhes. Olhando agora o gráfico semanal, que é um gráfico mais de médio prazo ali, trazendo desde março de 2020 a grande queda da pandemia. Depois ela começou a crescer lentamente e deu essa grande explosão aqui agora esse ano de 2021. E o que eu enxergo aqui agora? Ela está no momento de correção depois dessa grande alta. Quer dizer que a empresa está ruim, que não entregou bons resultados? Não. Quer dizer que ela está simplesmente fazendo uma correção depois de uma grande alta que ela teve. Isso não quer dizer que você tem que vender os seus papéis e sair da empresa e ir para outras empresas. É você aguardar o momento certo para fazer novos aportes, para pensar no longo prazo, porque a gente percebeu ali atrás no gráfico mensal que no longo prazo ela respeita perfeitamente aquele canal de tendência de alta, que é essa linha aqui embaixo, que seria o grande suporte dela. Agora, aonde que ela está nesse momento de correção? Para mim, retração de Fibonacci, ela está quase corrigindo nos 50% de retração. Já falei em vários vídeos anteriores que normalmente corrige entre os 50% e os 61% de retração de Fibonacci. Pode ser que não corrija tudo isso, mas é o normal de se fazer. E os 50% de retração está muito próximo da média móvel de 72 períodos dela. E o que eu acho que pode acontecer? Já como esses dois pontos aqui bem importantes e representativos na análise gráfica estão muito próximos, é bem provável, tá? Pode ser que não aconteça, mas é provável que ela continue essa correção pelo menos até os 50% de Fibonacci aqui, e aí normalmente essa média móvel já vai estar passando bem próximo e ela toca ali a média móvel de 72 períodos também e volte ao crescimento dela, a retomada de alta dela ali. E olhando aqui embaixo o indicador MACD dela, o que acontece?
Convergências e divergência de médias móveis. A azul está apontando para baixo e cruzou por baixo da laranja. Isso aqui sinaliza a tendência de baixo, que ela ainda está nesse período aqui agora, nesses últimos meses aí. E o índice de força relativa também está mais força vendedora agora, porque acabou de romper os 50% aqui para baixo. Então a força vendedora agora está mais forte dentro desse papel dessa empresa. E isso aqui fortalece a tendência de baixa ainda no gráfico semanal. Os pontos interessantes que eu estou vendo aqui seria o seguinte, ó, índice de força relativa bem próximo dos seus extremos aqui embaixo, que são os pontos de reversão de tendência, ó, maio de 2019, que seria esse ponto aqui, ó, que teve esse grande pico de alta aqui depois, e esse aqui depois foi março de 2020, também encostou, aí depois teve essa alta, e depois esse aqui que seria esse. Então, ela vai descer, ao meu ver, mais um pouco aqui ainda, eu creio. Então, pontos interessantes seriam mais embaixo no extremo do índice de força relativa. Vamos olhar no gráfico diário agora para ver se vai reforçar esse padrão que a gente está enxergando. Já o gráfico diário, ela veio nessa tendência de alta aqui de curto prazo, respeitando perfeitamente essa LTA. Quando perdeu a LTA aqui, ela entrou na tendência de baixa. E o que está acontecendo agora de um pouco assim, para a gente ficar apreensivo e tomar cuidado para não sair fazendo grandes aportes. Acabou de cruzar a média móvel de 17 períodos por baixo da de 72 períodos. Então isso aqui sinaliza o início de uma tendência de baixa. É claro que a gente tem que confirmar isso com outros indicadores. Somente o cruzamento de médias móveis não é suficiente para a gente confirmar. Mas o que acontece? Os R$ 9,08 seria aqueles 50% de retração de Fibonacci. Então está bem próximo aqui dos 50%, mas também tem o 8,24 aqui, que seria os 61% de retração de Fibonacci. Então ela pode chegar aqui nessa casa aqui dos 8,24 para cima ali, se continuar mostrando resultados no terceiro trimestre de 2021, quando soltar os seus resultados. Então, eu creio sim que ela vai vir até os R$ 9,08. Daqui para baixo, aí a gente já não tem tanta certeza assim. Aqui também não tem a certeza, né? Mas é bem provável que aconteça isso. Já o MACD aqui embaixo também, ó, tá bem apontando para baixo ainda, azul por baixo da laranja, tá indicando tendência de baixa ainda aqui no curto prazo, e agora é esperar reverter as convergências das médias móveis, reverter azul para cima da laranja aqui, para ter mais certeza, para ter mais confiança em fazer os seus aportes. Só que o índice de força relativa está bem lá nos extremos, força vendedora está pesada em cima aqui desse ativo, então aqui chegando próximo dos extremos, costuma ocorrer as reversões de tendência. Então pode ser então que ela encoste aqui nos 50%, reverta a tendência, o índice de força relativa comece a crescer, MACD aponte para cima, cruze azul por cima da laranja, aí fica aquela maravilha para você fazer os seus aportes. Então, dentro do canal aqui agora, a gente percebe que ela está passando pelo momento de correção daquele grande canal, está corrigindo, querendo chegar na retração de Fibonacci de 50% no gráfico semanal, que representa esses R$ 9,08. Análise gráfica, é isso que eu tenho que falar. Eu, Gustavo, esperaria mais um pouco, pelo menos, para chegar nos R$ 9,08, nos 50% de retração de Fibonacci, mas isso aqui também não é garantia que ela vá parar aqui, ela pode descer mais, então para baixo aqui não tem jeito de segurar, mas são pontos que a gente pelo menos consegue ter uma boa noção do que já aconteceu no passado, dos padrões anteriores. E para o longo prazo, aqui é um bom ponto de fazer os seus aportes. Na parte fundamentalista da empresa, eu acho que é uma empresa redonda, tá? É uma empresa redondinha, mostra receita alta lá, constante, mostra lucro alto, constante. Não teve nenhum período no longo prazo que ela mostrou anualmente lucro negativo, ou seja, prejuízo, distribui bons proventos. O seu patrimônio ele é crescente e constante no longo prazo, isso gera valor para o acionista. O seu PL, o preço sobre valor patrimonial, estão dentro do padrão, estão tranquilos, ali, normais. Então o PL está na casa dos seus 14, o preço sobre valor patrimonial está na casa dos 2. Então, comparando com a Alpargatas, ela está melhor do que a Alpargatas em relação a preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, não está tão especulativa. Então, para mim, é uma empresa redonda.
e que vale a pena sim investir nela e tomar cuidado só nessa correção que ela está passando no momento aqui agora, que eu creio que está quase acabando a correção. Mas tudo depende aí que a gente está vendo a crise que está acontecendo lá, começando a acontecer na China, e isso afeta o mundo inteiro, então toma cuidado para não fazer grandes aportes agora. Vamos esperar um pouco o que vai desenrolar dessas coisas da China aí, mas o que acontece é o seguinte: coloque na sua cabeça que a crise, todas as crises são oportunidades, porque bons papéis, boas empresas normalmente caem também sem ter prejuízo, sem mostrar resultados negativos, e isso gera grandes oportunidades de você comprar empresas boas a preços atrativos, entendeu? Então fica de olho nisso, beleza? Então é isso, se gostou desse vídeo, já dá uma curtida, já se inscreva logo no canal, tá perdendo a oportunidade, já pode mandar um abraço aqui para mim também, que eu vou receber o seu abraço aqui, e eu também te mando outro abraço, e também fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!